Eu falei, pessoal, não vai passar dos 50 mil dólares. Armadilha dos 50 mil dólares. Também deveríamos repetir a queda que vem antes do halving. Acho que vai cair mais? Depende. Será que o Bitcoin está doente? Você deveria se livrar desse problema? Ou, na verdade, isso é uma oportunidade de compra para você? E muitos comparam o Bitcoin com ouro. Falam que o Bitcoin é o ouro digital. E o ouro também teve aprovação de um ETF à vista, não tão distante assim. Foi lá em 2003. E vocês sabem qual foi o impacto da aprovação de um ETF de ouro? Não foi diferente do que a gente está vendo com o Bitcoin, não. Após a aprovação, vimos uma queda no preço do ouro. O Bitcoin é um cavalo de Troia. Ele foi inserido dentro do sistema tradicional. Então quem está ganhando o jogo é o Bitcoin. Se existia o risco do Bitcoin desaparecer anteriormente, agora não existe mais. Eles serão obrigados, inclusive, a proteger o seu próprio inimigo, proteger o Bitcoin. Ele entrou bonitinho ali dentro do castelinho, né, da fortaleza, eles se ferraram. Eles estão sem saída. Vocês estavam me chamando de maluco, mas agora tem que me chamar de sniper. Cada tiro, pá, é alvo, 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 alvo. Fiz vídeo aqui falando para vocês que, apesar do ETF que seria aprovado e toda a empolgação, e você estava todo ali, né, ganancioso, querendo dinheiro, eu falei, pessoal, não vai passar dos 50 mil dólares. Armadilha dos 50 mil dólares. Fiz esse vídeo agora, lembra? Esse vídeo aqui não é para falar para você que tudo é maravilha, que vai subir direto. Não! É para falar que se está tudo repetindo exatamente igual até esse momento, também deveríamos repetir a queda que vem antes do halving e logo após atingir exatamente o ponto em que estamos. Mas será que eu consigo comprovar essa queda aqui no gráfico para vocês? Se eu abrir esse gráfico aqui, que a gente tem um indicador MVRV aqui embaixo, vocês vão notar que exatamente ao atingir essa caixa amarela aqui, esse retângulo amarelo que vocês estão vendo aqui embaixo, quando esse indicador chega nesse ponto, que é mais ou menos ao chegar na faixa dos 48 a 50 mil dólares, ou seja, uma faixa muito próxima da que a gente está, que acontece correções em todos os ciclos do Bitcoin, tá? Que a gente chama aqui de mid-top, ou seja, é um topo de meio desse ciclo de alta, né? E agora estamos atingindo esse mesmo patamar nesse indicador. E não foi exatamente o que a gente está vendo? Pegou dentro da faixa que eu falei para vocês, exatamente entre 48 e 50 mil dólares, como vocês podem ver no gráfico aí na tela. Olha aqui o caixote amarelo, né, o retângulo amarelo, marcando a zona dos 46 aos 50. Eu falei para vocês no vídeo, vai chegar nessa região dos 48 a 50, que é uma região de maior resistência, e ele chegou exatamente nos 49, exatamente no meio da faixa que eu passei para vocês, e teve uma queda forte. Nesse momento aqui, que eu falei para vocês, não acredito numa queda superior a 30%, mas uma queda de 10, 15, 20, 30%, eu acredito. Acho que vai cair mais? Depende. Depende do quê? Primeiro, rompemos essa linha azul, que é o EMA 20, que eu trago para vocês aqui no canal, que vem servindo de suporte ao longo de toda a subida, né? Desde o início de 2023, o preço vem respeitando o EMA 20 como um suporte interessante, e ele está sendo rompido. Aconteceu isso aqui atrás por um curto espaço de tempo, como vocês estão vendo, tá? E aí o preço fez o quê? Respeitou esta linha de tendência de alta tracejada que está aqui no gráfico para vocês, tá? Que vem sendo respeitada desde o dia 24 de outubro do ano passado. Olha só, então a gente ainda não encostou nessa linha de tendência que está nesse momento, né? Hoje, ela está posicionada nos 42.700 dólares, tá? Então, onde estamos acima disso, é possível que venha até aqui e volte a subir como aconteceu aqui atrás. Agora, um rompimento dessa linha de tendência, na minha visão, vai trazer o preço de volta para esse patamar, para essa zona aqui atrás que era resistência e que vai voltar a ser suporte. Ela está aqui posicionada ao redor dos 38 mil dólares, tá? Por enquanto, estamos bem, estamos respeitando a linha de tendência, então é possível que a gente mantenha o preço acima da região aqui dos 42.800. Eu sei que a maior parte de quem entrou recentemente comprou Bitcoin lá nos 49, 48, 47 mil dólares, acima dos 45 mil dólares. E agora o Bitcoin, no dia de hoje, está abaixo dos 40 mil. Na verdade está ali ao redor de 40 mil, mas chegou a beliscar nos 39 mil dólares. Será que o Bitcoin está doente e você deveria se livrar
desse problema ou, na verdade, isso é uma oportunidade de compra para você? Essa queda já vem sendo falada aqui no canal. Eu previ para vocês, o Bitcoin estava lá próximo aos 44 mil dólares, e eu falei para vocês que perdendo a tal linha azul, perdendo a tal média 20, né, o EMA 20 do gráfico diário, a tendência era buscar a região dos 38 mil dólares. E hoje bateu em 39 mil dólares, então para mim já é um acerto, né? A direção foi correta, aconteceu exatamente o que foi previsto. Vou colocar um trechinho para vocês lembrarem o que foi falado. Vou mostrar para vocês agora num gráfico mais afastado como essa região já é mapeada por quem acompanha o canal há algum tempo, né? Essa linha azul é o famoso EMA 20 do gráfico diário, que eu mostro para vocês que durante todo o ano vem servindo como suporte para o preço, né, que se afasta da linha azul e recua para essa linha azul. E dessa vez, olha o que está acontecendo aqui, pessoal. Sim, mais uma vez, essa linha azul está sendo testada. O que eu falei para vocês é, caso a gente feche algum dia abaixo do EMA 20, abaixo dessa linha azul, a tendência para mim é voltar para essa região apetitosa do caixote amarelo, que é o meu alvo aqui para entrar mais pesado no Bitcoin, tá? Claro, entrar com mais dinheiro no Bitcoin do que eu já tenho, né? Então, como eu falei para vocês, ela vai dos 38 até os 35 mil dólares. Por quê? Porque essa região aqui de trás, estão vendo? Essa região que vai desde aqui de 10 de novembro até 1º de dezembro. Toda essa região servia como uma área de suporte e resistência, e no caso da gente perder o EMA 20 aqui, eu esperaria o preço voltar para essa região aqui, que é uma zona de compra interessante. Inclusive, tem várias ordens de compra sendo lançadas justamente nessa região do caixote amarelo. Estamos de volta, agora estou suando de febre aqui, mas tudo sob controle, enquanto vocês podem observar que acontece exatamente o que foi previsto naquele vídeo, né? Perdemos a linha azul, perdemos o EMA 20 nesse momento aqui nos 44 mil dólares, e a partir daqui vocês percebem uma tendência, né? Ó, retestou por baixo agora com resistência, falhou e continuou sua queda em direção ao caixote amarelo que eu mostrei para vocês nesse vídeo lá no Natal passado. Ou seja, o gráfico já fala antes de qualquer notícia. Claro que agora existem notícias que completam esse movimento gráfico. A notícia vem depois, o gráfico avisou antes, e eu trouxe isso para vocês lá no Natal. Então esse movimento já estava mapeado, e eu falei para vocês que faria entrada justamente próxima a essa região, né? Aqui 38, 39 mil dólares. Então já está numa região interessante para começar a fazer entradas no Bitcoin, para quem não fez, ou para quem infelizmente comprou lá no topo, e agora precisa reduzir o seu preço médio, tá? O Bitcoin hoje ele teve uma mínima de 39.445 dólares e a entrada aqui da minha região é 38.400 dólares. Então, $1.000 de diferença irrisória, que pode ser o fundo dessa queda, ou pode continuar a ter uma queda para dentro desse caixote amarelo aqui, que, como eu falei naquele vídeo, foi uma região de resistência aqui atrás, e agora ela vai se provar como suporte, tá? Essa região vai dos 38.400 e pode vir até aqui embaixo, ó, lá nos 35 alguma coisa, tá? Então, uma região grande aqui que a gente pode explorar ao longo dessa queda. E essa região ela não foi mapeada aqui no canal somente no gráfico diário, também foi mapeada no gráfico semanal, porque eu cruzei gráficos diferentes para mostrar a mesma coisa, uma tendência de queda. No gráfico semanal, mas o que eu falava para vocês era sobre esta linha amarela. Que linha amarela é essa, Guilherme? É o EMA 20 agora no semanal, tá? E eu falei para vocês que ao longo de todo 2023, vocês percebem que o preço afasta da linha amarela, afasta do EMA 20 semanal, volta para a linha amarela. Afasta, volta, aqui tem um falso rompimento muito rapidinho, retorna para cima da linha amarela, dá a disparada. Aqui eu falei, está muito descolado, mais uma vez, da linha amarela, né, do EMA 20 semanal. A tendência é o preço, em algum momento, retornar para essa linha amarela. E olha só como a linha amarela coincide com o caixote amarelo que eu trouxe para vocês no gráfico diário. Tá? É a mesma região, ó. Vocês podem ver aqui, ó, 38, né? 38 até 35. 36, até mais baixo do que isso, né? Seria 100, mais ou menos. Então, é a mesma região aqui, que coincide exatamente com o EMA 20 semanal, com a nossa linha amarela. Então, as duas coisas estão cruzando, indicando para a gente que a tendência maior é justamente essa, é fazer essa região agora como um suporte, essa região que foi uma resistência aqui atrás, como um suporte. Tudo dentro do esperado, como foi esperado nesse momento, como foi esperado nesse momento, como foi esperado nesse momento. E se a gente voltar para ciclos anteriores de bull run, de ciclo de alta, né? Vamos voltar aqui, por exemplo, para o ciclo de 2017, 2016, por aí, né? Vocês estão vendo, ó, aqui 2017, tá? Ó, afasta a linha amarela, volta para ela, afasta a linha amarela, volta para ela, afasta a linha amarela, volta para ela, e assim por diante, tá? Essa é uma tendência ao longo de um ciclo de alta e o Bitcoin continua respeitando essa tendência agora já em 2024. Então,
Esse é o esperado. E durante essas quedas grandes que a gente tem, muitas pessoas acabam fugindo, né? Saindo aí do mercado, achando que o Bitcoin acabou, né? A alta acabou. Caímos aqui cerca de 20%. Tudo dentro do padrão. Lá em 2017 tivemos 7 ou 8 quedas acima de 30% ao longo da subida. Uma queda de 20%. Totalmente dentro dos padrões e é uma oportunidade de você colocar mais dinheiro, investir mais no Bitcoin para ter um retorno maior. Como eu disse, o gráfico já falava isso para você, já sacudia a tua cabeça lá no ano passado. Olha, vai acontecer isso. E agora que aconteceu, começa a surgir os motivos, né? As notícias vêm depois do gráfico. E qual é o motivo para essa queda forte no dia de hoje? O Cauê Oliveira, que faz parte do time da Block Trends, trouxe duas notícias importantes no dia de hoje. Grayscale, que é o maior fundo que tem investimento em Bitcoin no mundo, acaba de enviar mais 15 mil BTCs para o serviço de custódia da Coinbase. E se está enviando para dentro de uma corretora, provavelmente é para vender esses BTCs. Provável movimento de liquidação do volume negociado na sexta-feira. Pessoas venderam, né? Entidades venderam na sexta-feira passada e hoje essa venda está sendo efetivada, né? Esses BTCs efetivamente são vendidos. Essas movimentações estão ocorrendo em torno do horário de abertura do mercado. Isso explica porque o dia de hoje foi um dia de sangue. E aí, na continuação, ele posta um dos principais motores de venda do GBTC, da Grayscale, tem sido a FTX, a FTX, aquela exchange golpista lá, que era a segunda maior no mercado e que quebrou algum tempo atrás. A falida FTX possuía cerca de $1 bilhão em ações do fundo da Grayscale, montante este que foi completamente liquidado na última semana. Essa pressão de venda pode ter atingido o mercado e a precificação do Bitcoin e ativos digitais. Ou seja, 1/3 de tudo que existe naquele fundo pertencia à FTX, que, obviamente, aproveitou o bom momento de preço, né? A paridade da GBTC se aproximou do preço real do Bitcoin e o que o pessoal fez da massa falida? Vamos vender tudo. Isso explica por que o preço do Bitcoin está com tanta dificuldade de subir, mesmo com outros ETFs comprando. Então, Grayscale, GBTC empurrando o mercado para baixo graças às vendas, principalmente por parte da FTX. Está aqui a explicação, a notícia para vocês do motivo dessa queda. Mas como eu falei para vocês, está perdendo essa força. Afinal, esses BTCs já foram vendidos. Agora estão esgotando essa venda justamente na região que eu apontei para vocês desde o Natal passado, né? Ao redor ali dos $38 mil. Portanto, eu também devo começar a fazer algumas comprinhas agora para aproveitar esse momento. E antes que você pense em se desfazer dos seus bitcoins, olha esse gráfico que indica nas mãos de quem estão os BTCs atualmente. Então, isso aqui representa 100% dos BTCs que sempre existirão. 21 milhões de unidades. Vocês percebem aqui que hoje o grande grupo são indivíduos. Eu e vocês, todos nós, temos aqui uma quantidade imensa de bitcoins. Isso é inaceitável para fundos de investimento, bancos, governos, todo esse povo, porque olha só o que eles possuem. Empresas, é esse quadradinho aqui. Pequeno ainda, né? Mesmo com a MicroStrategy lá do Michael Saylor. Pouca coisa. Fundos, é esse quadradinho verde aqui. Pouca coisa. Governos, é esse retângulo que vocês estão vendo aqui. Menos coisa ainda. DeFi está aqui. O que não foi minerado ainda, esse quadrado branco. Perdido é esse quadradão, esse retângulo grande cinza aqui. E o que pertence a Satoshi, que também pode ser considerado perdido para sempre, é esse retângulo amarelo que vocês estão vendo aqui. Todo o resto ainda está na mão do povo. Você imagina a gente migrar para um sistema onde quem está no controle do poder ainda é o povo. Eles precisam te fazer vender esses bitcoins hoje, enquanto o preço, por incrível que pareça, é extremamente baixo. O preço do Bitcoin hoje é ridiculamente baixo. Se ele vai ser a moeda do futuro, o preço dele hoje é ridiculamente baixo. Então eles precisam fazer com que esses indivíduos aqui vendam seus bitcoins, que migre dos indivíduos para empresas, fundos e governos. Ficou claro para vocês? E não achem que isso vai demorar muito não. Vou usar uma imagem histórica como referência para o que eu vou dizer. Essa foto aqui da esquerda é a 5ª Avenida de Nova York em 1901. Vocês percebem que só existe charrete e cavalo, né? Cavalos que, como o ouro,
eram o padrão por 5.000 anos, né? Algo inabalável. É o meio de transporte aí eterno, como o ouro é a moeda eterna aí do mundo. Essa foto da direita é a Quinta Avenida, em Nova York, em 1913. Opa, cadê os cavalos? 12 anos de diferença e não existe mais cavalo. Tecnologia faz as coisas mudarem muito rapidamente. Um negócio que sempre existiu, de repente, em 12 anos, não tem mais nada daquilo. O mundo mudou. E eu espero que você não fique andando de cavalo num mundo de carros. Para isso, você não pode vender o seu carro hoje. Não pode vender o seu Bitcoin hoje para as pessoas que têm o domínio da informação, o domínio do sistema financeiro. E muitos comparam o Bitcoin com ouro, falam que o Bitcoin é o ouro digital. E o ouro também teve aprovação de um ETF à vista, não tão distante assim, foi lá em 2003. E vocês sabem qual foi o impacto da aprovação de um ETF de ouro? Não foi diferente do que a gente está vendo com o Bitcoin, não. Após a aprovação, vimos uma queda no preço do ouro. Vejam o gráfico aqui. Esse é o gráfico do preço do ouro. Aqui nessa seta, nesse momento aqui em 2003, a gente tem a aprovação do ETF à vista de ouro. E olha só, vocês estão vendo na sequência o que acontece? Queda no preço, ó. Por pouco tempo. Temos uma queda e depois, boom, sobe 346%, tá? É claro que, no caso de um ativo tradicional milenar como ouro, essa subida levou 11 anos, se não me engano, tá? Foi tipo uns 10 anos para ter uma subida de 346%. Mas a tendência foi só alta, né? A tendência de longo prazo alta, 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 alta. Por quê? Fluxo de dinheiro entrando para dentro do ouro. Agora no Bitcoin aqui embaixo, estamos vendo a mesma coisa, né? A gente tem a aprovação e a tendência é essa de alta, mas no início a gente está tendo uma queda. Uma queda que vai enganar muita gente. A pessoa acha que agora já era, negócio de controlar o mercado. Não tem nenhum nada de controlar o mercado. O Bitcoin é um cavalo de Troia. Ele foi inserido dentro do sistema tradicional. Então quem está ganhando o jogo é o Bitcoin. Os bancos, o sistema tradicional, o Estado era inimigo do Bitcoin. E como ele não pôde vencer o inimigo, ele se juntou ao inimigo. Ele permitiu a entrada desse cavalo de Troia, achando que eles vão ter o controle, quando na verdade quem vai controlar eles é o próprio Bitcoin. E eu vou usar aqui um tweet do Peter Schiff, que é um gold bug, ou seja, é um alucinado por ouro, para explicar para vocês o que está acontecendo. Olha só o questionamento do Peter Schiff. Se Bitcoin é tão complexo, difícil e caro de comprar diretamente, que os novos investidores exigem que os custodiantes terceirizados lhes forneçam ETF à vista, quanto vale o Bitcoin? Sua suposta inovação revolucionária é a falta de intermediários terceirizados ou taxas de armazenamento. E aí você fala, não deveria. Por que as pessoas estão comprando Bitcoin com intermediários se o Bitcoin não precisa de intermediários? O Bitcoin falhou. E aí veio a resposta aqui do Walker. Peter, Bitcoin é incrivelmente simples de comprar diretamente. Mas boomers, que são pessoas da geração velha lá, antiga, como você, ficam confusos facilmente e preferem comprar ETFs, porque é o que você faz há 40 anos. E velhos hábitos são difíceis de morrer. O ETF não é para a geração mais jovem, é para você. Deu um tapa na cara do Peter Schiff falando, ETF é para burro velho como você, que não sabe como comprar Bitcoin diretamente e guardar, fazer autocustódia do Bitcoin. Então você está acostumado a comprar lá com um banquinho e a gente está oferecendo Bitcoin via banquinho para você entrar e você comprar. E é aí que a gente cai na teoria dos jogos. Só nos Estados Unidos, esses velhinhos aí do mercado tradicional têm centenas de trilhões de dólares investidos no mercado. E eles vão encontrar refúgio e retorno justamente no melhor ativo que existe, que é o Bitcoin. Porque existe uma competição no mercado pelos gestores para buscar o capital desses velhinhos, né? Porque o velhinho vai colocar o dinheiro dele onde traz mais retorno. E agora todos esses gestores possuem o Bitcoin como opção. Aqueles gestores que colocarem
mais Bitcoin em suas carteiras terão desempenho superior, forçando outros gestores a fazerem o mesmo, porque se não fizerem, eles vão perder dinheiro, eles serão demitidos das grandes gestoras. Então todo gestor ali vai precisar o quê? Colocar Bitcoin no seu portfólio. E quanto mais eles colocarem, melhor será o retorno deles em comparação aos outros. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Mais e mais compra de Bitcoin a cada ano que passa, porque é o mercado de competição. Isso aqui é teoria dos jogos purinha. A gente está falando da entrada de trilhões de dólares que estão aí alocados em ativos muito piores do que o Bitcoin, entrando no mercado que não tem trilhões. O Bitcoin é um mercado que não tem nem trilhão. Está falando de mercado de bilhões. O que acontece? Tem trilhões querendo entrar no mercado que tem bilhões à venda. Não tem saída, pessoal. O preço precisa subir e ele vai subir. E o ponto interessante aqui é que na hora que o Bitcoin é comprado por grandes gestoras, por ricos dos Estados Unidos, por grandes empresas, por todo mundo, ele se torna muito grande para morrer, muito grande para falhar. Se existia o risco do Bitcoin desaparecer anteriormente, agora não existe mais. Porque ele está mexendo com quem? Com grandes investidores, grandes baleias. Estamos falando, inclusive, de estados, de governos. Então agora ninguém pode deixar o Bitcoin falhar. Da mesma forma que eles protegem bancos, eles serão obrigados, inclusive, a proteger o seu próprio inimigo, proteger o Bitcoin. Porque se o Bitcoin falhar, eles falham também. As gestoras falharam. Os bancos falharam. Vocês entenderam que agora o Bitcoin se tornou uma parte do sistema, mas uma parte que destrói o próprio sistema e que não pode ser destruído, porque a destruição do Bitcoin destruiria os próprios bancos, as próprias gestoras, que recomendaram Bitcoin para os seus clientes. Se eu não ganhei o like agora, eu nunca mais vou ganhar. É isso, tá tudo caindo aqui, já quebrei alguma coisa, não importa. Deixa o like, porque eu espero que você tenha entendido como o Bitcoin é um cavalo de Troia. Ele entrou bonitinho ali dentro do castelinho, né, da fortaleza do pessoal do mercado tradicional, que acham que estão no controle, só que agora eles se ferraram. Eles não podem mais atacar o Bitcoin e o Bitcoin naturalmente vai ganhar o jogo, por ser um ativo descentralizado e escasso. Naturalmente vai ter mais valorização do que qualquer outro ativo do mercado tradicional. Eles estão sem saída. Assim como aconteceu com o ouro lá na aprovação do ETF, podemos ver uma queda de curto prazo daqueles que tiveram um retorno com essa aprovação do ETF e tal. Mas isso não se sustenta. Em breve veremos o foguete decolar rumo à Lua. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima!